Olá, olá! Resolvi gravar mais uma vez, né? Da boa noite. E eu quero falar um pouquinho hoje, ler um pouco, e vamos ver até onde isso vai, e deixar claro aqui algumas questões, né, sobre esse amor de Deus que nos alcançou. Esse amor de Deus, ele tem a ver mais de mim comigo. Esse amor de Deus tem a ver, né, com a conduta que eu devo levar. Esse amor de Deus que nós lemos em 1 Coríntios, né, naquele poema, mas que realmente Paulo trouxe uma direção muito assertiva. Ele vem numa estrutura de poema, mas ele é gritado, ele é tratado aos berros contra uma igreja que se perdia, contra uma igreja que, que não amava. E ele vem dando uma direção para aquela igreja, para aquele povo, para aquela igreja que estava ali em Coríntios, que tinha muitos desvios do amor. Então tem algumas Bíblias que trazem a estrutura de poema, e eu falei poema, e eu quero deixar bem claro, não é uma coisa melódica, é uma repreensão. Então volte em 1 Coríntios 13, e leia novamente, e compreenda aquilo que está sendo dito. E eu quero trazer hoje Romanos 3, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre aquilo. E eu vou voltar várias vezes naquele texto, porque eu amo aquele texto. Mas eu quero tratar hoje, primeiro, em Romanos 3, que diz assim: que vantagem tem que vantagem tem o judeu? Que vantagem tem o religioso? Porque o judeu ele era o religioso. Que vantagem tem a circuncisão? Qual o valor real da circuncisão? Né, que era ali o rito do judeu, né, que ele tinha que ser circuncidado, e depois a gente entra em mais detalhes sobre isso. E ele fala que tem muita vantagem, tem muito valor, e em todos os sentidos. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Se alguns deles foram infiéis, e daí? Que vantagem tem o judeu? Que vantagem tem o religioso? Que vantagem tem a circuncisão e todos os ritos que o judeu, que o religioso, que o evangélico, que o católico, que eu vou colocar assim de maneira geral, né? Que vantagem tem os ritos do cristianismo? Ele fala muito, também, muito. Ele está falando do judeu e eu já estou falando do meu tempo. Mas, e se alguns foram infiéis, e daí? A sua infidelidade, a infidelidade dessas pessoas, vai cancelar a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Deus é verdadeiro, e ainda que todos os homens sejam mentirosos, como diz as Escrituras, para que tu, ó Deus, seja justificado nas tuas palavras e prevaleças como verdadeiro quando forem julgados. Porque Deus é justo, mas tem muita gente infiel. Ele previu isso aqui e ele viu no seu tempo que existia muitas pessoas infiéis que seguiam ali a mesma leitura, a mesma escritura. Mas a escritura já prevê que o homem ele é infiel, mas Deus não. Deus é justo. Agora, se a nossa injustiça destaca a justiça de Deus, então o que diremos? Que Deus é injusto ao aplicar sua ira? Ah, Deus é injusto. Esse Deus é injusto, porque ele é um Deus mau. E a gente já escutou isso várias vezes, né? Então, esse é um argumento que as pessoas usam e usavam naquele tempo. E Paulo fala, claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Mas tem alguém que vai dizer assim, se por meio da minha mentira
a verdade de Deus é destacada e lhe dá mais glória porque ainda sou julgado como um mero pecador? Se a minha mentira destaca a glória de Deus, através da sua ira que ele cumpre em mim, então por que eu sou julgado como pecador? É um argumento que se usava naquele tempo e se usa hoje. Na verdade, por que não dizer, como algumas pessoas dizem aí, né, caluniam dizendo, façamos o mal então, para que venha o bem. A condenação dessas pessoas que pensam dessa forma é justa, é o que diz Paulo aqui. Dessa forma, nós judeus, nós os religiosos, nós evangélicos, nós cristãos, estamos numa posição de vantagem? Não, não estamos. Não. E Paulo já demonstrou nos outros versículos, nos outros capítulos, que tanto judeus como gentios, indiferentemente, são controlados pelo pecado. E a Bíblia diz, a Escritura diz, ele fala aqui no verso 10, como declara a Escritura: não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém busca a Deus. Ah, mas eu busco, larará, larararara. Não, não há um sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há. Todos se desviaram. E todos tornaram-se simultaneamente inúteis. Não há ninguém que demonstre bondade, nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos. Usam a língua para enganar. Veneno de serpentes estão em seus lábios. Sua boca está cheia de maldições e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue, para fazer maldade. Em seus caminhos estão ruína e desgraça, e não conhecem o caminho de paz. Não há temor. Não há Deus. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Não há. Nem mim, nem você. Não há. Não há ninguém justo diante de Deus. Além do mais, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que vivem debaixo da estrutura da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja considerado merecedor de juízo adverso de Deus. Eu quero só destrinchar um pouquinho mais aqui. Fala aqui, ó. Se a gente tem uma lei de trânsito e não existe ninguém que cumpre 100% a lei ela demonstra o quê? Que todos estão condenados. A lei de trânsito, a Constituição, não existe ninguém que cumpre ela. Não existe ninguém que cumpre a Constituição, não existe ninguém que cumpria, não existiu ninguém que cumpria a lei de Moisés. Não existia ninguém que cumpria isso. E não existe ninguém perfeito. É isso que Paulo está falando. Porque à sua vista, nenhuma pessoa viva será considerada justa, com base na guarda legalista de mandamentos da lei. Pois o verdadeiro trabalho da lei, olha o que Paulo está falando, o verdadeiro trabalho da lei é mostrar às pessoas o quão pecadoras são. O verdadeiro trabalho da lei é dizer, não há ninguém que mereça salvação, vida eterna, graça, seja lá o que você acredita, não há ninguém que seja merecedor de glória. Não há. É isso que cumpre a lei. Mas agora, verso 21, ele fala assim, mas agora, a parte da lei, o jeito de Deus de tornar as pessoas justas à sua vista foi esclarecido. Olha que legal. Por mais que não há ninguém, existe uma forma, aqui um jeito de Deus de tornar as pessoas justas aos seus próprios olhos, aos olhos de Deus.
foi esclarecido. E ainda que a lei e os profetas também testemunham a respeito dele, trata-se da justiça que procede mediante a fidelidade de Jesus o Cristo, para que para todos os que nele confiam. Não há diferença se alguém é judeu, evangélico, cristão, gentio, ateu, agnóstico, seja lá o que for. Não há. É isso que ele está falando, é exatamente isso que ele está falando. Porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus, mediante a graça divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante dele, por meio do ato que nos redime de nossa escravidão ao pecado realizado por meio de Jesus. Deus ofereceu Jesus como perdão, como propiciação, como satisfação, como, vou colocar, expiação, pagamento pelo pecado, mediante a sua fidelidade, a fidelidade de Jesus, no tocante ao sangue da sua morte sacrificial. Isso vindicou a justiça de Deus, porque em sua tolerância não havia passado por cima. Deus não havia passado por cima, sem punir. Ele não passou por cima de nenhum pecado, sem punir, sem remir, nem remiu. Mas os pecados que as pessoas cometeram no passado, elas vinham com punição. E ela vindica a sua justiça na era presente ao demonstrar que ele é justo. E também aquele que torna pessoas justas por causa da fidelidade de Jesus. Então, verso 27. Portanto, não há que espaço é deixado para vanglória, para arrogância. Como eu posso me vangloriar? Qual é o espaço que é deixado para que eu me vanglorie? Nenhum. Que tipo de lei exclui essa vanglória? Qual a lei que exclui a vanglória? De que eu fui salvo, de que eu fui alcançado, agora eu sou melhor. Qual que é o espaço? Que lei é essa? Por acaso é das observações legalistas às regras? Não. Não é porque eu observo, não é a lei que diz respeito às observações da lei e das regras e dos bons costumes. Não é. Ao contrário, é a lei que diz respeito à fé, à confiança. Pois afirmamos o conceito de que a pessoa deve ser considerada justa com base na fé, na confiança, e que nada tem em comum com a guarda legalista dos mandamentos da lei. Isso aqui é muito intenso. Ou Deus é Deus apenas dos judeus, ou será que Deus é Deus apenas dos judeus? Apenas dos crentes? Deus é Deus apenas dos crentes? Só daqueles que leem a Bíblia? Não. Ele é também Deus daqueles que não leem, dos gentios, das pessoas que não são chamadas de incrédulas, que não têm religião, que não segue a mesma religião. Ele é Deus de todos. Sim, ele é de fato Deus dos gentios. Porque, como vocês reconhecem, Deus é um só. Por isso, consideraremos justos os circuncisos com base na confiança e os circuncisos com base na mesma confiança. Segue-se então que abolimos a lei por meio da confiança? Não, de maneira nenhuma. Ao contrário, nós confirmamos a lei. Nós confirmamos tudo que está escrito aqui. Tudo que é bons costumes, nós confirmamos tudo por meio da confiança.
E se não há confiança, não há entendimento. Nós possamos entender isso, porque isso vai além, isso vai fritar um pouquinho na nossa mente. Porque a gente às vezes lê judeu e não coloca a nossa religião no mesmo saco. A gente lê judeu, mas não coloca, a gente se considera um povo diferente já, igual o judeu se considerava naquela época. Então que nós possamos parar e pensar. Se alguém diz que segue a Deus, mas não é da nossa religião, segue a Deus, mas não frequenta o mesmo ambiente eclesiástico que a gente, será que esse Deus é outro Deus? Não é Deus um só? Vamos parar e pensar? Está na nossa mão a condenação ou está na nossa mão a salvação? Está na nossa mão o dizer, ó, eles não estão com a gente, então eles são de Satanás. Está na nossa mão isso ou não? Deus é um só. Deus é um só. E que privilégio nós temos? Nós temos muitos. Nós conhecemos a Cristo? Se conhecemos, então que salvemos. Que estendemos os braços para salvar. Que nós possamos parar e refletir que Deus é um só. Deus é um só. E Ele entregou Jesus para perdão dos nossos pecados. Ele entregou Jesus para perdão. Então não fique entre o pecador e o perdão. Não se ponha entre o pecador e o perdão, mas se coloque para salvar. Seja Cristo ali e salve sem condenar. Seja Cristo, porque o grande privilégio é ter os olhos abertos. O grande privilégio é conhecer a verdade e poder estender e poder alcançar mais pessoas. Esse é o grande privilégio. Não se ponha nem como o condenado e nem como o condenador, mas receba a salvação em Cristo e melhore cada dia o seu comportamento. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que maltratava, não maltrate mais. Se você é patrão, seja um bom patrão. Se você é funcionário, seja um bom funcionário. Nisso se manifesta a bondade de Deus a todas as pessoas que estiverem ali. E como diz Romanos 2, a bondade de Deus, ela vai levar ao arrependimento. Eu já me estendi muito, mas eu quero que Deus abençoe muito a sua vida e depois a gente fala um pouquinho mais. Um grande abraço. Até mais.